Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022. Chegamos com o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. E vamos logo com nossos destaques de hoje. Uma quarta-feira de agenda cheia para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília. Para tratar sobre os primeiros passos do ano político de 2023, ele esteve com os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, pela manhã. À tarde, as reuniões eram com a presidente do STF, Rosa Weber, e com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. A Caixa anuncia lucro líquido de 3 bilhões e 200 milhões de reais no terceiro trimestre do ano, um crescimento de rentabilidade de quase 80% em comparação com o trimestre anterior. Vendas no comércio avançam em setembro, de acordo com números divulgados hoje pelo IBGE. A alta chegou a 1,1% em comparação com o mês de agosto, de 3,2% na comparação com setembro do ano passado. E você aprecia um bom queijo? Olha só, um festival de delícias movimentou o país de Gales e 15 queijos brasileiros ficaram entre os melhores, mais surpreendentes e saborosos. Trouxeram medalhas para o Brasil com grande destaque no concurso. E o adeus a uma estrela. Morreu hoje aos 77 anos em São Paulo a cantora Gal Costa. A voz brilhante, contagiante e única desta baiana talentosíssima, ao se apagar, já deixa o Brasil inteiro com saudade. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta já começou. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, teve agenda cheia nesta quarta-feira em Brasília. Foi a primeira viagem de Lula à capital do país, depois da vitória no segundo turno. A quarta-feira de Lula em Brasília começou com reunião que o presidente eleito teve com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na residência oficial da presidência da Câmara. Depois, a reunião foi com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional. Sempre acompanhado pelo vice-eleito Geraldo Alckmin, Lula foi para estes encontros na Península dos Ministros, região nobre de Brasília, preocupado em alinhar ideias já pensando no ano político de 2023. Antes das reuniões de hoje cedo, Lula postou nas redes sociais: "Estamos empenhados na construção de um futuro melhor para todos os brasileiros e brasileiras, com muita democracia. Hoje estou em Brasília. Bom dia." Entre os assuntos discutidos nas reuniões, claro, a preocupação é manter o Auxílio Brasil em R$ 600. E a equipe de transição, que já começou os trabalhos em uma das alas do Centro Cultural Banco do Brasil, está estudando o modelo de proposta para garantir a continuidade deste benefício. Participaram também das reuniões de hoje pela manhã outras lideranças importantes do PT, Gleice Hoffmann, a presidente do partido, e o ex-ministro Aloísio Mercadante. Na agenda cheia do presidente eleito, estavam marcados ainda para a tarde desta quarta-feira encontros com a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, também com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. A Caixa, uma das instituições financeiras de maior credibilidade no país, teve no terceiro trimestre deste ano lucro líquido de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Os números representam alta de quase 80% em comparação com o trimestre anterior. O balanço foi divulgado hoje pelo banco. O lucro líquido da Caixa representa a alta de 75,9% em relação aos 3 meses anteriores. Já em comparação ao mesmo trimestre do ano passado, o lucro do banco teve um crescimento menos expressivo, de 0,5%. Segundo a companhia, o aumento do lucro de um trimestre para o outro foi possível por causa do incremento nas receitas de prestação de serviços e melhora na qualidade e solidez da carteira, em função da consistente gestão de risco da instituição. O patrimônio líquido do banco saltou 10,1% em 12 meses, alcançando a marca de 122 bilhões e 800 milhões de reais. Já o número total de ativos Caixa chegou a 1 trilhão e 600 bilhões de reais, o que representa avanço de 5,1%.
No segundo trimestre deste ano, o último sob gestão de Pedro Guimarães, que pediu demissão após ser acusado de assédio sexual por funcionárias da instituição, a Caixa teve desempenho menor. Naquele período, o lucro registrado pela empresa foi de 1 bilhão e 800 milhões de reais. No terceiro trimestre, a Caixa registrou a maior geração de crédito imobiliário da série histórica, com 48 bilhões e 200 milhões em contratação. Desse montante, o banco informa que o destaque permanece sendo o crédito imobiliário com recursos da poupança, mantendo a liderança das contratações da modalidade no período, totalizando 28 bilhões e 900 milhões de reais. Em nota, a Caixa afirma que o volume recorde de contratações é resultado de estratégias inovadoras e de longo prazo, com foco na rentabilização da base, cross-selling, fortalecimento nas relações com o cliente e com a digitalização dos processos por meio do app Habitação. O banco registrou também no terceiro trimestre recorde na geração de crédito total, com saldo da carteira de crédito de 977 bilhões de reais, o que representa alta de 16%. O setor do comércio registrou aumento de vendas em setembro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta chegou a 3,2%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. No comércio varejista ampliado, que engloba atividades de veículos, motos, peças e material de construção, o volume de vendas em setembro teve aumento de 1,5% na comparação com agosto. Já no acumulado do ano, registrou queda de 0,6% e nos últimos 12 meses, a queda foi de 1,6%. Segundo os responsáveis pela pesquisa, desde maio o comércio não registrava crescimento expressivo. O cenário começou a mudar no mês de setembro. Das 8 atividades pesquisadas, 6 tiveram desempenho positivo. São elas livros, jornais, revistas e papelaria, equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, combustíveis e lubrificantes, hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, tecidos, vestuário e calçados e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. Mas 2 atividades recuaram de agosto para setembro. São elas móveis e eletrodomésticos e outros artigos de uso pessoal e doméstico. As atividades que puxaram o aumento nas vendas foram hiper e supermercados, alimentos, bebidas e fumo. Em segundo lugar, combustíveis e lubrificantes, que também tiveram influência no varejo ampliado. O volume de vendas destes produtos aumentou até julho e passou a diminuir a partir de agosto. Em termos setoriais, poucas atividades estão acima do patamar pré-pandemia. Contando com o varejo ampliado, das 10 atividades, apenas 4 estão acima do patamar. São elas artigos farmacêuticos, combustíveis e lubrificantes, hiper e supermercados e materiais de construção. Na passagem de agosto para setembro, 18 estados brasileiros registraram alta nas vendas do comércio. Os que tiveram números mais expressivos no volume de vendas foram a Paraíba, o Rio de Janeiro e Pernambuco. Por outro lado, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Roraima contabilizaram queda nas vendas. A pesquisa realizada pelo IBGE ressalta ainda que, em comparação a setembro do ano passado, 24 estados registraram aumento das vendas no setor do comércio. Destaque para o estado da Paraíba, que teve alta de 41,6% nas vendas. Por outro lado, tiveram um recuo médio de 3% no volume de vendas o Rio de Janeiro, o estado da Bahia e também Pernambuco. Nosso assunto agora é saúde, mais especificamente a saúde do homem. Nós estamos no Novembro Azul, um mês de mais alerta para o câncer de próstata. E você sabia que a cirurgia robótica evita sequelas, mas é pouco difundida? Dos milhares de casos de homens com a doença por ano, menos de 5 mil desses casos são tratados com um procedimento no Brasil. Um procedimento que previne impotência sexual e a incontinência urinária. O Novembro Azul chegou para fomentar o debate sobre a saúde masculina e a prevenção ao câncer de próstata. Tipo mais comum entre os homens brasileiros, depois dos tumores de pele, apresenta 65 mil novos casos anuais, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia. Na medicina, avanços tecnológicos que visam promover uma maior qualidade de vida ao paciente são constantes, e com o câncer de próstata isso não é diferente.
Recentemente, uma das técnicas de maior destaque no combate à doença é a cirurgia robótica, que tem o objetivo de retirar a próstata. Essa glândula localizada na frente do reto e abaixo da bexiga, em pessoas do sexo masculino, tem a função de produzir o fluido que protege e nutre os espermatozoides. Na cirurgia robótica, o cirurgião opera uma plataforma que dispõe de pinças rotatórias que exercem movimento idêntico ao do punho humano, porém com muito mais precisão. Caminhos importantes, trazidos pela tecnologia no combate ao câncer de próstata. E você aí de casa já fez o seu exame este ano? Não perca tempo. O diagnóstico precoce, a gente sempre lembra, é a chance de combater o avanço da doença. Prevenção, muito importante. Agora uma notícia curiosa, olha só, um diamante preciosíssimo, um diamante cor-de-rosa chamado de Fortune Pink, a Fortuna Rosa, foi leiloado na Suíça esta semana. O valor do negócio, não se assuste, mais de 28 milhões de dólares. O diamante Fortune Pink foi vendido nesta terça-feira por 28,5 milhões de dólares a um colecionador asiático. O leilão foi realizado em Genebra. Esse valor equivale a 146 milhões de reais. Segundo a casa de leilões Christie's, a gema é o maior diamante em forma de pera neste tom de rosa que já foi leiloado. Pesa exatamente 18,18 quilates, número considerado favorável na Ásia, segundo a casa de leilões. O leilão durou 4 tensos minutos e começou em 17 milhões de francos suíços. A joia foi disputada entre 3 licitantes que participaram por telefone. De Genebra para Roma, a música de cantores catalães ecoou hoje pela Basílica de São João de Latrão, em Roma, basílica considerada a mãe de todas as igrejas. A igreja é um dos mais antigos templos erguidos na Cidade Eterna após período de perseguição aos cristãos. Hoje o dia foi de festa na Basílica, dia de dedicação à Basílica de Latrão. Um concerto de música litúrgica realizado por músicos catalães. Foi como a Diocese de Roma comemorou o aniversário de dedicação da Basílica de São João de Latrão, no coração da Cidade Eterna. A apresentação dos músicos espanhóis num coral de 8 vozes foi seguida de uma missa festiva celebrada pelo cardeal vigário Ângelo de Donatis. Dezenas de fiéis acompanharam a celebração. Dio Onnipotente, abbia misericórdia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Também conhecida como a mãe de todas as igrejas do mundo, a Basílica de São João de Latrão foi um dos primeiros templos erguidos pelos cristãos depois da época das perseguições. Ela foi construída por ordem do imperador Constantino a partir de 314 e consagrada pelo Papa Silvestre I no dia 9 de novembro de 324. Originalmente, ela foi dedicada ao Santíssimo Salvador. No século IX, o Papa Sérgio III também dedicou a Basílica a São João Batista. Já no século XII, o Papa Lúcio II acrescentou São João Evangelista. No passado, a festa da consagração era celebrada apenas em Roma, mas passou a ser comemorada por cristãos do mundo todo a partir de 1724, quando o Papa Bento XIII reconstruiu e reconsagrou a Basílica. A festa da dedicação da Basílica de Latrão, comemorada hoje, é um momento para recordar o caminho do povo e o zelo constante e fiel de Deus. Uma história que evoca a fé de milhares de pessoas que aqui receberam o sacramento do batismo. Devido à sua importância histórica, a Basílica foi convertida em Catedral da Diocese de Roma. Ela é também a sé episcopal oficial do Bispo de Roma, ou seja, do Papa Francisco. De Roma, na Itália, Jucinei Cardoso para a TV Evangelizar. E uma triste notícia para a música popular brasileira: morreu hoje, aos 77 anos, em São Paulo, a cantora Gal Costa. Na longa carreira, Gal lançou mais de 40 álbuns, discos de estúdio e também de shows ao vivo. Volta, volta, vem viver outra vez ao meu lado.
A cantora era uma das atrações do Festival Primavera Sound, que aconteceu em São Paulo no último fim de semana, mas teve sua participação cancelada de última hora. De acordo com sua equipe, ela precisava se recuperar após a retirada de um nódulo na fossa nasal direita e ficaria fora dos palcos até o final de novembro, seguindo recomendações médicas. A cirurgia ocorreu em setembro, pouco após sua apresentação em outro festival de música em São Paulo. De lá para cá, ela não havia voltado aos shows, mas já tinha datas da turnê As Várias Pontas de uma Estrela, marcadas para dezembro e janeiro. Gal Costa nasceu Maria da Graça Costa Pena Burgos, em 26 de setembro de 1945, em Salvador, e sempre foi considerada uma das maiores cantoras da história da música brasileira. Gal Costa sempre foi incentivada pela mãe a seguir carreira na música. Já o pai, morto em sua adolescência, foi uma figura ausente. Ainda adolescente, ela trabalhou como balconista de uma loja de discos na capital baiana. No início dos anos 1960, foi apresentada a Caetano Veloso, encontro a partir do qual foi criado um vínculo pessoal e artístico que perduraria até sua morte. Gal foi uma revolução das vozes e dos costumes na música brasileira desde seu surgimento na cena nacional nessa mesma década. Aproximou-se, ainda adolescente, aos também baianos Maria Bethânia e Gilberto Gil, além de Veloso, com quem integraria o grupo conhecido como Doces Bárbaros. Responsável mais tarde por um disco que se tornou ícone dos anos 70. Ela ainda tinha pouco mais de 20 anos quando participou do álbum Tropicalia ou Panis et Circenses, pedra fundamental do movimento tropicalista. Saudades eternas, né, desta voz tão brilhante que embalou, que encantou gerações de brasileiros. Veja no próximo bloco, pesquisadores descobrem no Egito um caminho que pode levar aos restos mortais da rainha Cleópatra, o que seria considerado o achado mais valioso do século XXI. E ainda, prepare-se para visitar o Museu da Água em Curitiba. Tudo isso por caminhos interativos e que despertam a nossa consciência. Você vai entender melhor porque é tão importante pensar em sustentabilidade para a preservação do meio ambiente em nosso planeta. Intervalo é rapidinho, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. São 5h10 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o país. Você aí do outro lado da telinha, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos de notícias internacionais agora. Na Inglaterra, em visita à cidade de York, no norte do país, o rei Charles III foi alvo de uma agressão inesperada nesta quarta-feira. Olha só o que aconteceu. O manifestante foi preso pela polícia britânica após arremessar ovos na direção do rei Charles III nesta quarta-feira. As imagens mostram o rei e sua esposa Camila apertando as mãos de pessoas reunidas em uma rua de York, ao norte da Inglaterra, quando 3 ovos foram jogados na direção do monarca. A tentativa de acertar o rei passou perto e, por alguns centímetros, Charles III não foi atingido. O autor do ataque gritava: "Este país foi construído com sangue de escravos", antes de ser preso pelos agentes. Charles III, de 73 anos, e a rainha consorte, de 75, visitavam o norte da Inglaterra, onde vai ser inaugurada uma estátua da rainha Elizabeth II, a primeira desde a morte da monarca em setembro. O rei, que será oficialmente coroado em uma cerimônia em maio, 8 meses depois de ascender ao trono, sofre com a baixa popularidade em relação ao reinado da mãe, Elizabeth II. A Agência Europeia do Meio Ambiente deu um novo alerta ao mundo hoje. 90 mil europeus, segundo a agência, podem morrer por ano devido às constantes ondas de calor que atingem o continente. Se nada for feito para evitar, 90 mil europeus podem morrer a cada ano devido às ondas de calor até o final do século. O alerta foi feito nesta quarta-feira pela Agência Europeia do Meio Ambiente.
Sem medidas de adaptação, sob um cenário de aquecimento global de 3 graus em 2100, 90 mil europeus poderiam morrer por ondas de calor todos os anos, informou a agência. Com o aquecimento de 1,5 grau, meta do Acordo de Paris, esse número cai para 30 mil mortes por ano, indica o relatório. Entre 1980 e 2020, 129 mil europeus morreram de calor, com uma forte aceleração no período recente. A combinação de ondas de calor mais frequentes com o envelhecimento da população e o aumento da urbanização está tornando os europeus mais vulneráveis às altas temperaturas, em especial no sul do continente, segundo a Agência da União Europeia. E olha esse achado agora de arqueólogos e pesquisadores. Um túnel encontrado a 15 metros de profundidade no Egito, na região do templo de Taposiris Magna, pode ser mais uma pista para levar os arqueólogos até o túmulo de Cleópatra, a rainha do Egito. No túmulo, tão procurado pelos pesquisadores, estariam Cleópatra e o amante dela, Marco Antônio. Uma descoberta de arqueólogos dominicanos pode levar os pesquisadores ao túmulo perdido de Cleópatra, conforme informou o jornal britânico Daily Mail. Estudiosos da Universidade Autônoma de Santo Domingo encontraram um túnel esculpido em camadas de rocha em cima de um antigo templo na cidade de Taposiris Magna, no Egito. O local está situado próximo à antiga capital do país, Alexandria. A novidade tem sido chamada de milagre geométrico, já que está localizada a mais de 13 metros de altura em relação à superfície da Terra e se estende por cerca de 1,5 km. Além disso, a passagem subterrânea se assemelha ao túnel de Eupalinos, na ilha de Samos, na Grécia. Ele é considerado um dos mais importantes projetos de engenharia realizados no mundo clássico. Segundo os arqueólogos, a última faraó do Egito e seu amante, Marco Antônio, foram enterrados dentro do templo. Há mais de uma década, eles estão convencidos desse fato e têm certeza de que o túnel pode ser o caminho para a revelação. Para os arqueólogos, se de fato a rainha estiver ali, encontrar os restos mortais de Cleópatra seria a descoberta mais importante do século XXI. Futebol, na abertura da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro ontem à noite, o Internacional venceu o São Paulo em pleno estádio do Morumbi. Se por um lado o Colorado praticamente garantiu o vice-campeonato brasileiro, que duela ponto a ponto contra o Fluminense, o tricolor paulista quase disse adeus às chances de Libertadores na temporada de 2023. O gol da equipe gaúcha veio com Maurício. Final no Morumbi, São Paulo 0, Internacional 1. E 7 jogos dão continuidade a esta penúltima rodada hoje à noite, veja só. Às 7 horas da noite, no estádio do Maracanã, o Fluminense recebe o Goiás. Também às 7 horas, no estádio da Ressacada, em Santa Catarina, tem Avaí e Ceará. Ainda no mesmo horário, em Curitiba, capital dos paranaenses, o Coritiba recebe o Corinthians. Às 8h30 da noite, na Arena Castelão, o Fortaleza enfrenta o Bragantino. Às 9h30 da noite, no Allianz Parque, o Palmeiras joga contra o América de Minas. No Alfredo Jaconi tem Juventude e Flamengo. E fechando os jogos de quarta também às 9h30 da noite no Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense joga contra o Atlético Paranaense. Vamos falar de Copa do Mundo agora? O Brasil estreia no próximo dia 24 contra a seleção da Sérvia. A convocação oficial saiu na última segunda e a nossa equipe aqui do Pauta Aberta, capitaneada na área do esporte pelo nosso Roberto Lourenço, está preparando material especial, um raio-x dos nossos jogadores. Olha só quem é o personagem dessa estreia. O técnico Tite soltou a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo de 2022. Mas eu pergunto para vocês, além do Neymar, que é o maior destaque da seleção brasileira, sem a menor sombra de dúvidas, vocês sabem quais são os principais jogadores e quem são cada um dos jogadores que vão disputar a Copa do Mundo de 2022 pela seleção brasileira? Ao longo dessa semana, nós vamos trazer alguns dos destaques da seleção de Tite, que vai brigar pelo hexacampeonato lá no Catar. Mas se no ataque nós temos Neymar, Gabriel Jesus e companhia, quero começar hoje falando sobre um jogador que atua lá na defesa, mais especificamente embaixo das traves. Eu tô falando dele, do goleiro Ederson, do Manchester City da Inglaterra. Para você que não conhece muito o Ederson, ele nasceu em 17 de agosto de 1993, em Osasco, São Paulo. O arqueiro passou pelas categorias de base do São Paulo, mas acabou sendo dispensado. A carreira do arqueiro, que defende um dos maiores clubes da Inglaterra hoje em dia, só engrenou em 2012, quando ele foi jogar no futebol português.
com passagens pelo Rio Ave e pelo Benfica, aonde se destacou e chamou a atenção do Manchester City. Além de já ter sido eleito um dos melhores goleiros do mundo nas últimas temporadas, Ederson não se destaca só defendendo. O goleiro de 1,88 m de altura, que é canhoto, tem como uma das suas melhores características o jogo com os pés. Isso faz com que Ederson seja considerado um dos melhores goleiros do mundo na atualidade. Que se há algum tipo de dúvidas no time titular na cabeça do Tite, uma das posições em que o técnico da seleção deve estar pensando e coçando a pulguinha atrás da orelha é na posição de goleiro, já que tanto Ederson como o Alisson são dois dos melhores goleiros do mundo na atualidade. Goleiraços da nossa seleção. E olha, o Brasil é destaque também quando falamos em produção de queijos. Nossos produtores tiveram 15 queijos premiados no principal evento dessa área no mundo, né? O World Cheese Awards, que aconteceu no país de Gales. Só delícia para você. Acompanhe. O evento contou com 4.434 inscritos e 900 empresas de todo o mundo. Os queijos foram avaliados nas categorias de aparência de casca e pasta, textura, aroma e a maior parte dos pontos foram atribuídos ao sabor e à sensação ao paladar. Os 15 queijos brasileiros trouxeram para casa medalhas de bronze, prata, ouro e inclusive o super ouro. E nos destaques brasileiros estão o queijo Lua Cheia, produzido pela Serra das Antas de Minas Gerais, que ganhou uma das medalhas de super ouro. O queijo é cremoso e possui uma fina camada de carvão vegetal e é maturado por 3 semanas. O queijo de Morro Azul da Pomerode Alimentos de Santa Catarina, que é feito com leite de vaca e mofo branco, foi outro queijo brasileiro que conquistou o super ouro. O queijo Tulha, da fazenda Atalia, de São Paulo, ganhou a medalha de ouro. Ele leva 12 meses para maturar e tem uma massa quebradiça com cristais. O outro queijo brasileiro que conquistou o ouro foi o queijo azul da Mantiqueira, produzido pelo Laticínios Paiolzinho de Minas Gerais, com uma massa cremosa e mofo azul, conquistou o paladar dos jurados. Quem não adoraria, né, provar todas essas delícias aí. Parabéns aos queijos brasileiros premiados. Gente, vamos falar de programação de Natal agora. Vamos para Maringá, no noroeste do estado. Esse ano vai ter até pista de patinação no gelo por lá. A Luciana Macedo tem os destaques. Olá, Odilon, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a expectativa é altíssima para Maringá Encantada desse ano. Isso porque em 2020 a programação não aconteceu por conta da pandemia. No ano passado ela foi bem restrita, mas em 2022 ela já tem data para começar. A abertura será no dia 18 de novembro, com a chegada do Papai Noel e o show do cantor Lucas Luco na Praça da Catedral. A decoração começou a ser instalada ainda no fim do mês de outubro. As árvores já começaram a receber os enfeites e as luzes. Serão instalados aí 200 mil metros de cordões de LED em quase 3 mil árvores que serão acendidas no dia 18 também de novembro. Na programação da Maringá Encantada desse ano, a grande novidade é uma pista de patinação no gelo que também já está sendo montada. Vai ficar aqui na área central da cidade e promete ser uma das atrações mais visitadas desta edição. Além disso, serão 2 túneis de luz, roda gigante e parques de diversões. A expectativa é de intensa movimentação de pessoas. A administração estima que os maringaenses visitem pelo menos 4 vezes as decorações natalinas da Maringá Encantada. A estimativa é de que esse Natal ele movimente aproximadamente 80 milhões de reais e a programação, que vai até o dia 8 de fevereiro, deve receber cerca de 2 milhões de visitantes. E a gente sabe que por todo o Brasil as cidades estão nesse ritmo aí acelerado já na contagem regressiva, né, para inaugurar as suas decorações e a sua programação natalina. Entre elas, Curitiba, que já está com a contagem regressiva para o Natal Luz dos Pinhais. A 6ª edição do evento terá o tema Celebre a Vida e marca a volta aí presencial completa para moradores e turistas. Em Curitiba, a programação começa no dia 22 de novembro, vai até o dia 23 de dezembro, de terça a domingo, e entre as principais atrações estão autos de Natal, corais, concertos, óperas, balés e, claro, feiras gastronômicas, de arte e também de artesanato. Volto com você.
Valeu, Luciana, muito obrigado. Olha só, gente, a primeira estação de tratamento de água do Paraná foi transformada no Museu da Água, um caminho de interatividade que convida o público a pensar em preservação pelos caminhos da sustentabilidade. Nós estamos na primeira estação de tratamento de água aqui do Paraná, que agora virou um museu que conta a história da água, desde a chegada dela no mundo até a relação dela com os seres humanos. Nós vamos acompanhar todos os detalhes desse museu, que é 100% interativo. Vamos lá? Já na entrada, uma imagem impactante. Inspirada em uma baleia azul que foi encontrada sem vida após ter comido muito lixo, foi recriada uma imagem que pesa cerca de 4 toneladas, usando somente plástico, e deixa a mensagem de que precisamos cuidar dos oceanos. A interatividade é percebida em todos os espaços, mas esse aqui chama atenção porque fala sobre os sentidos. Se a gente parar para pensar, tem água em tudo que está à nossa volta. Sabe aquele cheirinho do café recém-passado? A gente nem sempre se dá conta de que sem água ele não seria possível. E nós acreditamos que essa interação das pessoas, das crianças, dos adultos com os elementos cenográficos realmente pode falar algo de forma especial, para que eu possa me conscientizar com relação à utilização da água. Clicando nessa tela, a gente se depara com uma triste realidade. Por ano, 25 milhões de toneladas de lixo são despejadas no oceano. E desse número, 8 milhões de toneladas são apenas plástico. Eu fiquei bem impactada, assim, saber que é um volume tão grande, assim, de lixo, assim, que são retirados, né, dos oceanos. Descendo as escadas, a gente encontra uma parte do museu que fala sobre saúde. Essa parte mostra todo o processo que a água faz para chegar na torneira da sua casa. Fala também sobre o desenvolvimento do saneamento básico, que inclusive chegou a erradicar doenças que eram muito comuns na antiguidade. O Museu Planeta Água é o primeiro do Brasil a abordar o tema e é dividido em 7 partes, cada uma delas com uma mensagem importante. A gente partiu do pressuposto que a água não é simplesmente inodora, incolor, insípida, mas ela é muito mais do que isso, ela é fonte de vida. Nós precisamos da água para tudo que nós nos relacionamos com a água a todo momento. Quem for de Curitiba e quiser visitar o museu, precisa agendar pelo site museuplanetagua.org.br. O espaço fica aberto para o público geral de terça a sábado e é gratuito. Esse é o grande desejo, se as pessoas saírem daqui conscientes de que a água é nossa, a água é minha e eu tenho que cuidar dela, a gente atingiu o nosso objetivo. São reflexões muito importantes, né, que o Museu da Água nos provoca a fazer. Gente, Pauta Aberta está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo fim de tarde. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.